Trabalho bem acabado. Palavras de São José Maria Escrivá. Não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem mancha, realizada com atenção até nos mínimos detalhes, pois Deus não aceita trabalhos marretados, trabalhos feitos de qualquer jeito. Por isso, o trabalho de cada qual, essa atividade que ocupa as nossas jornadas e energias, há de ser uma oferenda digna aos olhos do Criador. Numa palavra, uma tarefa acabada, impecável. E para que façamos uma tarefa muito bem acabada, devemos evitar as conversas supérfluas. Vamos a São Tomás de Kempis, a imitação de Cristo, ou melhor, imitação de Cristo. Capítulo 10. Como se devem evitar as conversas supérfluas? Evita quando puderes o bulício dos homens, o barulho dos homens, as conversações tolas dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção, pois bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas, se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Todas aquelas conversas tolas que fazemos causam a nós danos na nossa consciência, danos no nosso cérebro. Toda conversa de fofoca, toda conversa de maledicência, dela sempre saímos mais ignorantes, mais burros, mais tolos, mais vazios de consciência. Evitemos as conversas supérfluas. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas, se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Gostamos tanto de falar, porque pretendemos com essas conversas ser consolados uns pelos outros e desejamos aliviar o coração fatigado por preocupações diversas. E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas ai, muitas vezes é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar para que não passe o tempo ociosamente. Se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mormente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Literatura sublime, literatura universal, literatura dos Evangelhos de Cristo Jesus. Que alcancemos paz evitando conversas supérfluas. Este espaço é um espaço de profusão e fomento cultural. Aqui conversaremos sobre espiritualidade e sobre cidadania, sempre fomentando a leitura de literaturas sadias e literaturas clássicas. Sempre trabalhando o estímulo à produção de textos, sempre trabalhando o estímulo à escrita e sempre fomentando as atitudes de meditação. Precisamos trabalhar cada vez mais a oração e meditação, porque os tempos são tenebrosos. Então devemos buscar em Deus sempre a paz e o estado de pacificação mental. É isso. Pela literatura sadia, pelos evangelhos, pelos clássicos, pelas escrituras sublimes, pelas palavras bonitas e palavras de desenvolvimento, alcançaremos cada vez mais sabedoria. E lembrando sempre o que o salmista e seu filho sempre disseram, Davi e Salomão, o rei Davi e o rei sábio filósofo Salomão. O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a principiologia do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Busquemos sabedoria, busquemos sabedoria, busquemos paz, sempre em Deus, sempre em Cristo Jesus. Cidadania e espiritualidade. Vamos juntos. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal e deem o joinha. É isso. Nestes tempos tenebrosos, propaguemos paz. Sejamos arautos de Deus, arautos da paz. Sejamos filhos da paz. Amém, amém e amém. Bom final de semana com Deus. Amém.